Se coloque agora na presença dela, no colo dela. Não existe Pentecoste sem Maria. Ela estava lá. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Me ama, me abraça, me esconde em teu manto. Me ama, me abraça, canta. Me ama, me abraça, me abraça, me esconde, me esconde em teu manto. Você que trouxe sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, lá no comecinho do Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26. Mesmo você que não trouxe, esse texto é muito famoso, você com certeza já ouviu falar muitas e muitas vezes. 1:26, Lucas 1:26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar o que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Eis-me aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nós sabemos muito bem que Maria não é Deus,
eu creio que cada um de nós já, na sua intimidade com a Virgem Maria, no seu caminho de fé, sabe muito bem que Maria nunca tomou o lugar de Jesus, nunca tomou o lugar de Deus e nem nunca vai tomar o lugar de Deus. Nós sabemos muito bem que nós a amamos, nós a amamos por causa do próprio Evangelho que a coloca como realmente a mãe de Jesus Cristo, porque os evangelistas amavam profundamente a Virgem Maria, porque os apóstolos amavam profundamente a Virgem Maria e porque a igreja sempre amou a Virgem Maria, mas nós não colocamos a Virgem Maria no lugar de Deus. Amém? Então aquilo que falam sobre nós não é verdade. Por quê? Porque em Maria, o amor que nós temos por Maria, o amor que a igreja tem por Maria, é alimentado pela própria atitude de Maria em relação a Deus. Eu convido você comigo a contemplar em Maria o poder que tem um sim. Eu convido você a contemplar em Maria a graça do abandono nas mãos de Deus. E eu contemplo você a contemplar em Maria a docilidade do coração da Virgem Maria em relação à ação do Espírito Santo. Vamos lá. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria, ela diz um sim. Um sim que vai possibilitar a Jesus de vir ao mundo. Um sim, então, que é um sim renovador, transformador. É por causa desse sim que a graça vai envolver completamente a Virgem Maria e vai torná-la santa. Uma coisa importante de se compreender: quando nós olhamos também para Maria, nós não a colocamos somente lá no altar, num andor bem alto, como se ela fosse bem diferente de nós, alguém que está longe pela sua santidade. A igreja, quando contempla Maria, convido você a ler os documentos do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, no capítulo que fala sobre a Virgem Maria, vai falar: a Virgem Maria, ela é uma pessoa como nós, diferente porque por causa do seu sim ela foi preservada do pecado, mas ela é uma irmã que pega na nossa mão e nos conduz para amar cada vez mais a Jesus. Isso por quê? Porque ela disse Quantos sims nós dizemos constantemente a Jesus? Mas a diferença do sim de Maria e do nosso sim é que o sim de Maria é um sim decidido. O sim de Maria não é um sim pela metade. Um sim de Maria é um sim na qual se vê todo o seu ser. Maria coloca todo o seu ser. E mesmo que tudo aquilo que o anjo, nós acabamos de ler no Evangelho, tudo aquilo que o arcanjo vem apresentar para a Virgem Maria, vai um pouco mexer com ela. Nós vemos como ela se perturba no coração, porque ela não esperava que ela seria a escolhida de Deus. Ela se perturba interiormente como isso iria acontecer, mas ela não duvida de Deus. Se nós lermos um outro texto, o texto onde o mesmo anjo aparece para Zacarias, o que você vai ver? Da mesma forma, ele falou que Isabel iria engravidar, já estéril por obra do Espírito Santo. E Zacarias, ele duvida daquilo que Deus vai fazer na vida de Isabel.
O que acontece com Zacarias? Ele vai ficar mudo. Vai ficar mudo não somente que não vai poder mais falar. A Bíblia é cheia de significados profundos. Ele vai ficar sem a possibilidade de louvar e bendizer a Deus. Ele vai se fechar à ação da graça de Deus, por isso que vai ficar mudo. É como que se Zacarias tivesse falado para o Senhor: não, mas Senhor, tu não podes fazer isso não. Tu não tens poder para fazer isso. Como minha esposa, já idosa, vai ter um filho? Maria, diante do anúncio do anjo, ela se perturba no coração, mas ela nunca questiona o poder de Deus e aquilo que Deus vai fazer na vida dela. Maria, ela não chega com nenhum tipo de condição para o anjo diante daquilo que ele anuncia por parte de Deus. E a perturbação que tem Maria é somente como colocar em prática. Na verdade é uma grande atitude de amor. Mas Senhor, eu não conheço homem, como que eu posso colocar em prática isso que me estás pedindo? E mesmo sem saber como isso iria se realizar, o que ela diz, o que ela faz: faça-se em mim segundo a vossa palavra. O poder de um sim que deu a possibilidade para nós da salvação. Quando Deus se manifesta na tua vida e te pede uma coisa difícil, como você se coloca? Você se coloca como Zacarias, onde você vai questionar Deus, onde você vai colocar condições para Deus, onde parece que Deus ele não tem o poder de realizar, porque muitas vezes as nossas orações, muitas vezes quando nós falamos com Deus, parece que nós falamos para Ele como se Ele não pudesse fazer nada. Senhor, tem essa pessoa que está em estado terminal doente. Ele sabe, Ele conhece tudo. Senhor, faz isso, dá essa cura. Mas Ele sabe que essa pessoa precisa ser curada. Senhor, por que não fazes? É interessante, às vezes o nosso relacionamento com Deus ele é marcado por essa fragilidade, né? Nós transferimos para Deus a nossa própria forma de nos relacionar com as pessoas. Se aquela pessoa, como eu falava, a primeira pregação, o amor para nós é você me dá, eu te dou. Eu me relaciono com uma pessoa assim, eu faço isso para você, mas tem que fazer isso por mim também. Com Deus é a mesma coisa. E queremos comprar Deus muitas vezes, mas Maria, ela se apresenta diante de Deus ali sem questionar em nada, porque ela sabe que aquilo que Deus está pedindo vai ser o melhor. Aliás, não somente o melhor para ela, mas o melhor para toda a humanidade. Queridos irmãos, tudo aquilo que Jesus já te falou até agora nesse retiro, não é muito fácil de aceitar, não é verdade? Você talvez nem imaginava aquilo que você iria escutar vindo e participando desse retiro, não é verdade? Você não sabia que forma Deus iria aparecer para você, se manifestar para você nesse retiro, não é verdade? E daí Deus vem com a sua palavra, Deus vem com a sua graça, digamos, querendo reconstruir a obra dele na sua vida. Deus, ele veio com uma proposta para você de construir mais uma vez a casa da sua vida, a casa da sua espiritualidade, a casa da sua intimidade com Ele, numa rocha firme, lutando contra o pecado. Nós vimos ainda agora, reconhecendo a graça dele e a necessidade que você tem de conversão.
Porém, você pode estar até agora, diante de todas essas palavras, se colocando como Zacarias. Mas, Senhor, duvidando de que isso é para você. Se desculpando, como se não fosse para você. Ou mesmo reconhecendo, mas se sentindo meio perdido, não sabendo mais o que fazer. Aí é bom, se sentir perdido é bom porque isso mostra que Deus já começou a realizar a obra em nós. Mas vejam, providencialmente, e Deus, como gosta realmente, como Ele nos ama realmente, Ele veio dar essa palavra contemplando. Ele veio dar essa palavra pedindo para você olhar para um sim, aquele de Maria, que não colocou em dúvida aquilo que Deus poderia fazer por ela. O sim de Maria, ele entra lá no sim de Deus. Um grande pregador, um grande teólogo também, Padre Raniero Cantalamessa, talvez alguns de vocês conheçam, o pregador da Casa Pontifícia, ele diz uma coisa maravilhosa, eu gosto muito de falar. O sim de Maria, depois eu vou jogar para a gente isso aqui. O sim de Maria, ele é um sim teológico. O que é isso? Quando Maria diz, faça-se em mim a sua palavra, ela está se colocando no meio de dois faça-se. De dois, eis-me aqui também. O primeiro dele você vai se lembrar lá do livro do Gênesis, quando Deus, ele diz, faça-se o céu e o céu se fez. Faça-se a terra e a terra se fez. Faça-se o homem e o homem se fez. Aliás, façamos. É o sim da criação. Mas tem um outro sim. O sim de Jesus, no momento em que ele ia se entregar na cruz, ele sobe no Jardim das Oliveiras e ele lutando, porque também Jesus, como diz no Hebreus, aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu, até mesmo para a humanidade de Jesus fazer a vontade de Deus foi difícil. Ele também no Jardim das Oliveiras, ele fala, Senhor, se for possível, afasta-se de mim esse cálice, mas, porém, todavia, tudo que é adversativo você pode colocar nessa palavra, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. O sim de Maria, então, está entre esses dois sims, o de Jesus e o de Deus. Ora, no primeiro sim, Deus estava criando. No segundo sim, Deus iria recriar. Olha que coisa maravilhosa. E o sim de Maria possibilitou que Jesus pudesse nos recriar. Para nós, Frei, o que é esse monte de coisa? Quando você diz sim a Jesus, você está fazendo como Maria, se colocando no sim de Deus, no sim de Jesus. Você está permitindo que Ele recrie, remodele, refaça a tua vida. Nasça de novo. Nasça de novo. Você compreende por que nós amamos a Virgem Maria? Você compreende por que nós somos chamados a olhar para ela e ver nela realmente aquilo que nós devemos ser? O fato de ser imaculada é da Virgem Maria, mas nós, com o nosso sim, com a nossa resposta livre, nós também podemos chegar a ser lá no céu, também entrarmos no céu sem mancha. Nós podemos recuperar em nós tudo aquilo que por causa do pecado foi perdido. Jesus já fez, mas Maria foi a primeira que disse esse sim e que possibilitou para nós isso. Um sim que transforma a nossa existência. Um sim decidido, um sim que não é questionar Deus, um sim que não é colocar em dúvida aquilo que Ele pode fazer. E sim é sim. Um sim que é sim.
Quando nós dizemos sim, automaticamente o que acontece? Nós dizemos também não. Se você diz um sim, você também diz um não. Se você diz sim a Deus, automaticamente você diz um não. Aquilo que não é Deus, é o diabo, sim, tudo aquilo que não é Deus. Mas se você não diz o sim, também você não diz o não. Em Maria, nós vemos o quê? Que nós somos chamados a dar os nossos sims, porque o sim se dá a cada dia, e ao mesmo tempo reconhecer todos os nãos que nós somos chamados a dizer. Deus já começou a falar quais os nãos que você tem que dizer a partir de hoje, neste momento, para sair realmente novo deste retiro. Em Maria, contemplamos o que? Como eu falava, obediência, entrega, abandono. Gente, quando eu falo obediência, quando eu falo fé, quando eu falo confiança, eu estou dizendo a mesma coisa, porque foi isso que aconteceu em Maria. E a gente já falou, nela não existiu nenhuma brecha para vacilo na sua vontade. Quando nós dizemos um sim, nós nos colocamos diante da vontade de Deus, como ela se colocou diante da vontade de Deus. A vontade de Deus corresponde à nossa santificação, diz a palavra. E a nossa santificação significa fazer a vontade de Deus. Então, se você procura no seu dia a dia fazer a vontade de Deus, você está dando passos para a sua santificação. As duas coisas correspondem. Se você procura fazer a vontade de Deus, você vai dizer não àquilo que não é de Deus. Se você almeja fazer a vontade de Deus, você não vai se importar quando Deus aparece, nos momentos em que Ele aparece, inusitados, talvez que você menos espera, quando Ele manifesta a vontade dEle na sua vida, você vai falar, eis-me aqui, Senhor, mesmo não sabendo como Tu vais fazer, eu sei que Tu vais fazer. Gente, muitos questionamentos que nós temos em relação de como nós podemos fazer em situações concretas, sei lá, de que nós vivemos, todos nós vivemos muitas situações, no momento não tem resposta. A resposta nós vamos encontrar nessa docilidade, a resposta nós vamos encontrar nessa obediência. Maria, depois ela foi sabendo, ela foi mãe, então Jesus veio ao mundo e ela foi acompanhando, ela foi vendo Jesus crescer, ela foi percebendo realmente que bastou o sim naquele momento para que Deus conduzisse depois a sua vida toda. Então, se por acaso você sair desse retiro, desse encontro ainda com muitas dúvidas e muitos questionamentos em relação à vontade de Deus, fala, Senhor, eu sei que se eu me manter fiel, perseverante, obediente, procurando tua vontade, eu vou descobrir, eu vou saber o que fazer. Daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a um ano, não importa, eu vou saber, eu só quero continuar diante da tua presença, eu só quero caminhar contigo, eu só quero fazer como a Virgem Maria, se deixar ser conduzida pela graça que a purificou, pelo Espírito que a conduziu. Porque o humilde é a pessoa que não tem todas as respostas. E que talvez não vai ter nunca todas as respostas aos seus questionamentos. Mas humilde é aquele que vai deixando que aos poucos, na pedagogia de Deus, na vontade de Deus, vai obtendo as respostas. Maria nos ensina o quê? Maria nos ensina que nós somos chamados a caminhar na submissão da vontade de Deus. A esperar as respostas de Deus, esperar
as demoras de Deus. Deus às vezes demora para responder, não é verdade? Às vezes você está esperando uma resposta, já tem vários e vários anos. Deus me fala, Deus me fala. Mas se você tem um coração, se você olhar para Maria e aprender dela, você vai ter esse coração humilde que vai dizer o seguinte: eu sei que Deus vai me falar, eu não sei quando. Eu sei que Ele vai me responder, eu não sei quando. Mas Senhor, faça-se em mim segundo a Tua vontade, a Tua palavra. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se. Recria-me, restaura-me, renova-me. E isso mesmo diante dos momentos de cruzes. Maria, quando apresentou Jesus no templo, o que o Simeão falou? Uma espada de dor vai transpassar a tua alma. E se a gente for ver, foi só a espada de dor que transpassou a alma de Maria. Porque depois Jesus começa a crescer. Depois ele vai para o templo e deixa Maria de lado, e ela e José se preocupam, foi procurar, Jesus dá uma bela resposta: eu estava aqui cuidando da coisa do meu pai. Senhor, aí depois ele fica maior: Senhor, a tua família, a tua mãe está aí e quer te ver. Quem é minha mãe? Não é que Jesus está renegando a Virgem Maria, como dizem os protestantes, mas ele está falando, ele quer ensinar, na verdade, as pessoas que estão ali, mas... Então, Maria sabe que Jesus não está renegando ela. Porém, vocês chegam... Eu imagino, você mãe, seu filho está lá recebendo um diploma na faculdade, maior orgulho, você fala... Aí ele fala, sua mãe está aí para te abraçar. Minha mãe não tem mãe não, que é minha mãe. A mãe vai ficar triste, não vai? Maria foi aprendendo também a reconhecer que Jesus, de uma certa forma, também não pertencia a ela, mas que era do Pai. Então Maria também nos ensina uma outra coisa: desapego. A humildade de saber que ela cumpriu a sua missão em relação àquilo que Deus pediu para ela, mas que depois era Deus que ia passar para frente. Olha como é concreto. Quantos de vocês pais, jogam todos os seus desejos também para os filhos? Querendo que aquilo que vocês não se tornaram, que os filhos se tornem. E querendo interferir também nas vidas dos filhos. Dizer para ele aquilo que eles têm que fazer. Em relação à fé, com certeza, você tem que ficar no pé mesmo, senão a molecada vai... Mas em relação à vida dele, Maria... foi também aprendendo, foi também se abandonando, foi também se deixando conduzir por Deus, e naquele momento também estava incluído o sim de Maria, a deixar Jesus realizar o seu projeto em salvação de toda a humanidade. Olhar para Maria é aprender que Deus é tudo e realiza a sua obra independentemente de mim, na vida da minha família, dos meus filhos, das pessoas que eu amo. Maria é aquela a qual a sombra do Altíssimo veio habitar. Maria é a cheia do Espírito Santo de Deus. E aqui, realmente, nos enche o coração de alegria, de saber que, para nós fazermos tudo isso, para nós vivermos dessa forma, para nós sermos santos, para nós mergulharmos profundamente na nossa vida com Jesus, para renascermos de novo, nós estamos dizendo desde o começo, nós precisamos ser conduzidos, levados pelo Espírito Santo, e em Maria a sombra do Altíssimo veio habitar sobre ela. O mesmo padre Raniero, quando está na missa que eu citava no começo, ele fala: Maria é a primeira pentecostal e carismática da igreja. É a primeira pentecostal, porque nela o Pentecostes, onde ela também esteve presente, já se realizou plenamente no momento em que ela disse um sim.
A cada vez que você diz um sim, Pentecoste se realiza no seu coração. A cada vez que você decididamente opta por Jesus e fala, Senhor, eu sou teu, Pentecoste se realiza na sua alma. A cada vez que você diz sim a Deus, a cada vez que você diz sim a Jesus e a ação dele na sua vida, você se torna também um carismático, os dons vêm, a graça vem, você é inflamado, você é preenchido, o seu coração se inflama da presença de Deus. E Jesus, ele vai te levantar, te reanimar, te recolocar diante da vontade de Deus. É como que se essa mesma nuvem que conduzia Maria à sombra do Altíssimo era uma nuvem. No Antigo Testamento nós temos também essa imagem da nuvem que conduzia o povo de Deus através do deserto para fazer até a terra prometida. Então, a nuvem do Espírito, a graça do Espírito nos conduz também para a nossa terra prometida, que é o céu. Por isso nós falamos que o Espírito Santo é santificador. Quando nós olhamos para a Virgem Maria, quando nós olhamos para o seu sim, quando nós amamos a Virgem Maria, quando nós também trazemos a Virgem Maria para a nossa vida, nós estamos permitindo que o Espírito Santo nos conduza, nos leve também para a nossa terra prometida, que é o céu. Nós estamos permitindo realmente que tudo aquilo que está pesando, nós permitimos que tudo aquilo que está fazendo com que nós sejamos pessoas, vou usar uma palavra, vocês vão dar risada, mas gordas. Tudo aquilo que foi falado até agora faz com que nós não sejamos pessoas esbeltas para Cristo, magrinhas, mas pesadas. O pesado não consegue nem pular, é verdade? O pecado faz com que nós consigamos saltar para ir para o céu. Quando você olha para a Virgem Maria e quando nós permitimos realmente que o Espírito Santo nos conduza, tudo aquilo que vai pesando em nós vai caindo, nós vamos nos tornando leve, nós vamos sendo levados e conduzidos até o céu. Em Maria, o Espírito Santo tomou posse. A gente pode falar que Maria é uma possessa do Espírito Santo. Não possessa do demônio. Aliás, ela é possessa do Espírito Santo exatamente para curar a outra possessão do demônio, de Eva. Os pais da igreja falavam isso. O sim de Maria restaurou completamente o não que Eva deu a Deus por causa do demônio. Amar a Virgem Maria é permitir também que nós sejamos possessos do Espírito Santo. E você veio também para ser possesso do Espírito Santo nesse retiro, não é verdade? Você veio aqui também para ser tomado pelo Espírito Santo, como o Espírito Santo tomou posse da Virgem Maria. Você veio para esse retiro exatamente para permitir que o Espírito Santo possa conduzir a tua resposta e o teu sim. Quando nós não conseguimos dizer sim, o Espírito Santo vem em nós e nos dá a graça de dizermos sim. Quando nós não temos forças, sentimos que não temos forças para lutar contra o pecado, o Espírito Santo vem em nós e nos dá a força de falar sim a Jesus e não ao pecado. Na Virgem Maria ele não precisou fazer isso, porque ela é santa, imaculada. Ele já tirou por antecipação essa luta.
Porém, aquilo que Ele fez nela, Ele pode fazer em nós. Gente, nós amamos a Virgem Maria porque, exatamente por isso, porque aquilo que o Espírito Santo fez na Virgem Maria, que é santa, que é imaculada, que é templo do Espírito Santo, a arca da nova aliança, morada de Deus, para que Ele faça também em nós tudo isso. Nós amamos a Virgem Maria e nós nos unimos a ela exatamente para que o Espírito Santo tome posse, repito mais uma vez, de nós na nossa vida. Para que nós não questionemos Deus, mas para que nós nos deixemos conduzir por Ele, permitindo que Ele faça de nós aquilo que Ele quer. Aquilo que Ele quer. Para fazer com que a nossa vida se torne também louvor e adoração. Continuando no texto, Maria, ela vai cantar: minha alma glorifica ao Senhor e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Todos nós conhecemos, porque Ele olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventuradas gerações. Está aqui na Bíblia, nós proclamamos Maria bem-aventurada porque está aqui na Bíblia. Quando nós somos tomados pelo Espírito, quando Ele toma posse de nós, quando Ele dá a graça realmente, temos um sim que é decidido e que nos coloca no plano, na vontade de Deus, que vai nos recriar, nos remodelar, nos dar uma vida nova, como aconteceu também para a Virgem Maria. Nós vamos nos tornar louvor de glória. Tem um padre da igreja chamado Santo Irineu que fala o quê? Que nós fomos criados para ser louvor de glória. O único objetivo que Deus nos criou é para que a nossa vida toda, a nossa existência seja um louvor a Deus. Todas as minhas atitudes, tudo aquilo que eu faço, seja um louvor a Deus. Até as coisas mais simples e mais banais do dia a dia sejam um louvor a Deus. A minha alma glorifica o Senhor. A vida da Virgem Maria é uma grande oração de louvor a Deus. Você é chamado a fazer da sua vida uma grande oração de louvor a Deus. Daí essa oração não vai ser simplesmente falar, pedir, interceder. Tudo o que você faz vai ser uma oração. Tudo o que você faz vai ser uma oração, um louvor. Tudo que você realiza no seu trabalho vai ser um louvor a Deus. Tudo que você faz para o bem das pessoas vai ser um louvor a Deus. Maria, ela não queria nada para si. Ela reconhece que não foi nem porque não foi nem por mérito seu, na verdade, que Deus a escolheu. Mas, preste atenção, pelos méritos do seu sim. Porque ela disse sim. Nós dizemos, e é bom dizer, os nossos méritos não compram Deus, e é verdade, Paulo nos ensina isso. Nós não merecemos nada, nós não somos dignos de nada. Ele nos salva gratuitamente. Ele realiza a sua obra na nossa vida gratuitamente, sem nem mesmo esperar uma resposta. Porém, quanto agrada a Jesus quando nós, mais uma vez eu falo, quando nós dizemos sim. E quando Ele realiza a sua graça através dos méritos do nosso sim. Talvez você nunca pensou quanto dizer um sim é importante.
para que você seja uma pessoa cujo Espírito Santo tomou posse e toma posse frequentemente. O nosso espírito também quer exultar, o nosso espírito também quer se alegrar, o nosso espírito também quer glorificar a Deus com a vida. Por isso que nós estamos aqui e por isso que nós vamos receber aqui no meio de nós a presença daquele que Maria trouxe ao mundo. A presença de quem? Jesus. Eucarístico. Maria nos leva a Jesus. No Evangelho, no começo do Evangelho de São João, Maria, ela disse: fazei tudo aquilo que ele vos disser. Fazei tudo aquilo que ele vos disser. E ele já disse muitas e muitas coisas hoje, não é verdade? Coisas que você nem mesmo imaginou que iria escutar hoje, não é verdade? Maria, então, neste momento, vai nos levar para Jesus. E Maria está dizendo e vai dizer para cada um de nós: faça tudo aquilo que ele vos disser.